Vamos ler do livro Vinha de Luz, capítulo 32, em nossa luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a modificar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que vos abençoe a todos. E mais esta noite de estudos. Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecendo ao Senhor por mais esta noite que nós continuaremos com os nossos estudos dessa obra monumental que é o livro Nosso Lar. Para que possamos cada vez mais prosseguir com consciência esses estudos, trazendo-os vivos para as nossas vidas. Que possamos realmente vivenciar na prática das virtudes as lições que esta obra nos inspira. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Gratidão por tudo. Gratidão pela vida. Lembrando que aqueles que se sentem incomodados com a sua imagem pública no YouTube podem fechar as suas câmeras, porque depois esta gravação em vídeo vai ser colocada no YouTube. Vamos fazer inicialmente a nossa revisão do encontro passado. No encontro passado, nós vimos o capítulo 43 em conversação,
notícias da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de eclodir, e um benfeitor que retornou dos campos de batalhas na Europa, se reúne no Ministério da Regeneração e tem uma palestra e depois conversa com alguns participantes. O Vinícius Benevenuto, um dos ministros da Regeneração, do Ministério da Regeneração. E dentre as coisas que Benevenuto fala, ele fala sobre o Espiritismo. Uma pessoa pergunta, né, sobre o Espiritismo, e aí ele diz: o Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e que nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se burlar os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Apesar disso ter sido falado em 1939, ainda é muito atual. Há muito mais interesse pelo fenomenismo passageiro do que pela espiritualização verdadeira ainda hoje em nosso movimento espírita. O número de pessoas voltadas à verdadeira espiritualização aumenta, mas muito ainda devagar, como diz o mentor, muito lento ainda. Mesmo no século XXI, continua muito lento. No capítulo 44, sobre as trevas, entre as várias questões que nós refletimos, a posição geográfica das trevas e as pessoas que acabam, quando depois da morte, indo para essas regiões. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Aqui uma descrição muito clara, né? Aqueles que resolvem por se enobrecer vão para as colônias espirituais
focadas no bem, no amor. Aqueles que estão ainda muito interessados no próprio ego, no materialismo, acabam nas regiões umbralinas. Aqueles que realmente estão focados no mal, afrontando a lei de amor, justiça e caridade de uma forma mais intensa, mergulham nas trevas que ficam abaixo da crosta, né, no planeta, nas regiões bem inferiores até o núcleo do planeta, são as regiões chamadas de trevas. No capítulo 45, no campo da música, Lísias fala sobre a questão do amor, do seu noivado com Lacínia, né? E ele fala sobre o amor. Ele diz: vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Quando André Luiz estranha o fato de haver noivado no mundo espiritual, ele fala isso. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto mistura os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão ao obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacine e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo a serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suporta o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia, todavia é a expressão da verdade. Então, Lísias coloca de uma forma muito clara, né, a sociedade ainda hoje é muito permissiva com o sexo masculino e muito rigorosa com o sexo feminino, o que leva o espírito que reencarna como mulher a evoluir mais rápido até do que os homens devido à própria disciplina que as mulheres são muitas obrigadas a realizar e outras realizam como prática de virtudes realmente para pairar acima dessa realidade que vivemos. E quando ele diz essa verdade, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Porque quem usa a lei de liberdade sem o exercício das três virtudes que nos conectam de forma equilibrada à lei de liberdade, que são a virtude da reflexão, do discernimento e do sentimento de liberdade, se nós usarmos a lei de liberdade de uma forma desamorosa, injusta, descaridosa conosco e com o próximo, nós vamos nos escravizar às consequências. É isso que ele está falando aqui. Então, quando nós aprendemos a obedecer os ditames da consciência, nós aí sim somos verdadeiramente livres. Bom, esse foi o conteúdo que nós estudamos no nosso encontro passado. Vamos para o conteúdo de hoje. O Nilson, você tem pergunta? Pode falar. Tenho sim, Alírio. Eu queria que você, quando você fala sobre o depoimento sobre o negócio do espiritismo, que talento, né? Talento em relação ao movimento espírita.
Aham. E existe hoje, Alira, assim, na tua experiência de dirigente, ou alguma, porque eu, eu vejo assim, como ele falou, e você falou que ainda continuamos ainda nessa dificuldade. Existe hoje um programa realmente da espiritualidade em relação ou acelerar ou outro tipo de ação? O programa sempre houve, né? Porque desde quando o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, a partir da orientação direta do Cristo, que é o Espírito de Verdade, o programa foi feito. Agora, a doutrina é dos espíritos superiores. O movimento são dos espíritos encarnados, a grande maioria ainda inferiores, né? Então, é o que o benfeitor diz, né? E lá na esclarecimento sobre as trevas. Ainda é uma minoria da humanidade que busca a espiritualização verdadeira. Se uma minoria que busca a espiritualização, como ele diz, a doutrina, o espiritismo ainda é incompreendido pela grande massa da humanidade. Por quê? Porque é uma doutrina focada nas leis divinas, da lei de liberdade, de escolha, não em dogmas, mas em raciocínio, reflexão, sentimento. E isso ainda é para uma minoria. A grande maioria não está pensando nisso. No movimento espírita, muita gente é atraído pelo fenômeno, por curas, querer conversar com os parentes que já morreram, ou alguém que fale para ela o que é para ela fazer na vida. É isso que a grande maioria das pessoas buscam dentro do movimento espírita, ainda hoje. Então, é uma realidade, porque devido à inferioridade dos habitantes do planeta. Quem é que vai frequentar os centros espíritas? Espíritos superiores encarnados são poucos. Quem vai frequentar os centros espíritas são aqueles que estão sendo convidados a se tornar espíritos melhores, né? Pelo menos um bom espírito. Não vamos nos tornar espíritos superiores de uma hora para outra, mas pelo menos um bom espírito, a partir da orientação dos espíritos superiores. Agora, quantos que realmente querem realizar o bem dentro de si mesmo, querem fazer esforços nessa direção? Ainda é uma minoria. Por isso que o movimento espírita está, muitas vezes, os centros lotados, mas poucos realmente querem se espiritualizar. Quer lotar um centro espírita, inicia um trabalho de cura, e fala que tem um médium poderoso capaz de curar tudo e todos. Lota de gente. Agora, convida para um estudo. Né? Nós começamos aqui nós somos no grupo 200 e poucas pessoas. Hoje tem 40. Já teve dia que tinha 70 e poucos, mas dos 200 e poucos inscritos, poucos aqueles que perseveram. Quando nós passarmos para os mensageiros, vai diminuir mais ainda. Até chegar no último livro, talvez se tiver aqui umas 10 pessoas, vai ser muito. Então, essa é a realidade. É a realidade que nós temos. Ô, Lírio, outra coisa que me chamou a atenção no livro, porque eu revisei dois voltando para trás, em casa. Como o nosso lar é bem próximo da gente, da maneira como a vivência espiritual e a vivência carnal, Uhum. nos sentidos, né, de casamento, de vivência com o casal, aquela experiência entre Tobias, a esposa e a outra, assim, bem vivenciado. E da importância da encarnação. Isso. Eu, assim, o que eu deu para perceber estudando, como é importante realmente a encarnação
para poder pegar vários resgates em torno do meio onde a gente vive. É isso, Lírio? É isso. Porque nosso lar é uma colônia de transição, né? Ela é uma colônia muito próxima das vizinhanças do umbral. Então, são espíritos ainda não espíritos. Os espíritos superiores que têm o nosso lar são os dirigentes da cidade. A grande maioria são espíritos que já querem o bem, mas ainda têm um pé muito grande na inferioridade. Por isso que parece muito com a vida na Terra, exatamente pelo fato de ser uma colônia de transição. Ok, Ângela? É, doutora Lírio, eu ia fazer uma pergunta, mas a fala do Ronilson me remeteu a uma consideração sua. O problema do centro espírita ter cura, que você trouxe, não é ter ali essa atividade. É só ter essa atividade? É isso? Não, não é só ter essa atividade. Se essa atividade estiver focada simplesmente na cura de corpos e não no trabalho de esclarecimento do espírito, é um problema. Porque é, a cura do corpo é consequente à cura do espírito. O grande objetivo da doutrina espírita e do movimento espírita deveria ser idêntico, não é substituir a medicina da Terra, é para curar os espíritos de si mesmos, das tendências que trazem em si mesmos. Então, a grande maioria dos trabalhos de cura que tem nos centros espíritas é charlatanismo, não é cura de verdade. São espíritos os que podem produzir alguma cura não são espíritos superiores que dirigem. Se você ler o livro Trilhas de Libertação, de Filomeno de Miranda, você vai ver essa realidade. Mesmo aqueles que acontece a cura, são espíritos ainda bem focados na Terra, que dirigem principalmente aqueles que têm fenômenos de efeito espírito. Os espíritos superiores estão se ocupando de espiritualizar a humanidade, né? A questão a mediunidade curadora, quando bem feita, ela é feita nos passos usuais do centro espírita. Não precisa de enaltecer o fenômeno, porque o ser humano ainda é muito focado no fenômeno, e ele fica focado no fenômeno, não na transformação moral. Então, se o centro espírita quer realmente realizar atividade curadora, faça atividades educativas e tenha o passe normal, porque se tiver um médium curador, ele vai beneficiar as pessoas no passe, sem alarde, sem nada que chame atenção para o fenômeno. As pessoas são curadas, o doutor Carneiro de Campos diz no Trilha de Libertação, sim, elas são curadas. Elas, quando estão prestando atenção, quando estão estudando, quando estão numa palestra realmente em sintonia com os benfeitores, até cirurgia no perispírito é feita, de forma sem alarde, sem nada. Essa é a verdadeira cura que se dá dentro do centro espírita. Quando você faz alarde para o fenômeno, vira o que o benfeitor fala aqui, o fenomenismo. As pessoas ficam focadas no fenomenismo e não na doutrina em si, que tem como objetivo a cura espiritual, a saúde do espírito, e não simplesmente a cura dos corpos. E a grande maioria está focada na cura do corpo para quê? Não para fazer o bem, para continuar ferindo o próprio corpo nas orgias, nas bebedeiras, nas várias coisas que as pessoas que não se espiritualizam acabam fazendo. Para isso que elas querem um corpo sadio.
Elas querem um corpo para focar no prazer e não no dever consciencial do espírito imortal. É isso que é uma realidade ainda da maioria dos centros espíritas. Eles estão lotados de pessoas ávidas para ter o corpo são, para continuar criando problemas para o espírito imortal. Será que os espíritos superiores vão corroborar com essa ideia? Não. Leia o livro de libertação que você vai ver o que é verdadeiramente cura numa visão espiritual. O Dr. Carneiro de Campos foi um médico homeopata no mundo físico e no mundo espiritual. Ele trabalha com medicina holística. É um livro belíssimo que aborda a medicina holística e toda essa questão da cura, do significado da cura. Então, partindo do que você está falando, um trabalho como esse pode haver essa cura. Um trabalho como o nosso aqui, Um trabalho onde a gente está comum do focado. centro espírita. Não precisa fazer, não precisa chamar médico, fazer trabalho especial. É no dia a dia. É o que o doutor, esse médico, acabei esquecendo o nome dele, falei agora mesmo, esqueci. A Carneiro de Carneiro Campos. de Campos. O Carneiro de Campos fala nas atividades corriqueiras do centro espírita, que as pessoas estão em sintonia com o bem, que a verdadeira cura acontece. Sem alarde, para que a pessoa continue se espiritualizando. E não para ela receber fenômeno e continuar chafurdando na lama, como muita gente faz. Entendeu a diferença? No dia Sim, que nós entendi, tivermos doutor. pessoas realmente focadas nas questões espirituais, aí sim a doutrina espírita vai avançar dentro das criaturas, que é o grande objetivo dela. Ainda não chegamos nesse momento. Entendi, doutora Lírio. Ficou claro para mim. Eu queria só comentar uma coisa que você falou ao final aí do último capítulo da revisão, que é só verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. E aí você falou das três virtudes importantes para que a gente possa realizar essa virtude, que é a virtude da liberdade. Então, é reflexão, discernimento e sentimento de liberdade. Só é livre De quem sentimento. reflete e faz escolhas conscienciais. Senão a pessoa não é livre. Ela é livre para fazer escolha, mas não é livre para colher o resultado da escolha. Se escraviza a consequência. Então, se a pessoa não exercita a virtude, ela pode até escolher livremente, mas não vai ser livre para sofrer as consequências daquilo que ela escolheu. Ieda? Boa noite a todos. Voltando um pouquinho, quando fala da parte do Lísias, onde ele está fazendo a programação, né, para o casamento, para o noivado, Uhum. e ele diz que o casal, né, fracassou muitas vezes, em muitas reencarnações. Então, eu estava refletindo aqui, e outras vezes, e agora principalmente, que eu acho que a relação conjugal talvez seja o desafio, esteja dentre os maiores desafios do espírito, porque depende de dois espíritos imortais, independentes e livres para fazer suas escolhas. E muitas vezes precisa de várias repetições, né, de reencarnações para que consiga fazer esse equilíbrio. Aí eu me lembrei agora do livro Renúncia, de Alcione, ou Alcione, né? Que ela, isso me marcou muito, o diálogo dela com o benfeitor, e ele recomendando que ela não reencarnasse, mas ela insiste na reencarnação para que ela pudesse encontrar o Carlos, que era o amor da vida dela, né? E ela, já sendo o espírito superior, ela passa por diversas provações ainda, por diversos desafios, e ele sucumbe, né? Uhum. Então, quer dizer, mesmo que exista o amor, e é inegável que existisse,
mas como ele estava ainda num patamar aquém do dela, Uhum. ainda não foi possível fazer o ajuste. E ela ainda volta meio que, vou colocar em muitas aspas, frustrada para o plano espiritual, porque ela não conseguiu fazer o equilíbrio com ele. Então, eu fiquei refletindo, e o Lísias, quando vem falar que já fracassou várias vezes, eu me vejo também nessa situação. Né? E como ele diz, né, é mais fácil fracassar como homens do que como mulheres. É verdade. A mulher tende a ser mais disciplinada pelas próprias conjunturas, senão ela toma muita pancada. Já o homem é aquele que bate, então acaba gerando problemas para o espírito, e como o espírito necessita para evoluir, passar tanto pela condição masculina quanto feminina, né, a situação acaba complicando. Vamos agora para o capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando o crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansaram. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentados. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita
ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mais surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar à senhora carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Vejamos a fala aqui nós refletimos sobre o umbral e as trevas. O Laerte estava no umbral, mas como ele continuava empedernido nas próprias ações, ele estava correndo o risco de ir para as trevas. Veja que não é tudo uma questão do espírito com ele mesmo, né? Então, veja que ela diz aqui, não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos, devido ao movimento de rebeldia que o caracterizava até aquele momento. Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te do socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Olha que renúncia dessa mulher, né? Ela, vivendo em colônias mais altas, iria fazer, claro, que salvar das devidas proporções aquilo que a Ângela lembrou aliás, a Ieda lembrou de Alcione reencarnando. Ela veio de um outro planeta, uma outra constelação, um planeta bem mais evoluído da estrela de Alcione, reencarnou na Terra em plena Idade Média para tentar resgatar o Carlos. A mãe de André Luiz estava fazendo a mesma coisa para resgatar o Laerte. É muito amor para levar o espírito a fazer isso. Gera aqueles casamentos chamados casamentos sacrificiais, de renúncia profunda, em que, muito provavelmente, ele vai continuar sendo um déspota dentro do lar. E ela se tornando uma esposa educadora. Não é para qualquer uma, né? É um casamento de missão, esse que ela estava se propondo. Poucas pessoas têm essa renúncia toda, né? E pensei em redarguir. Insistiria, no entanto... Oi, Só pode um falar. minutinho. Então, ali ela não está falando de um amor romântico, mas ela está falando de um amor fraterno, Sim. né? Eu acho que na sua mais profunda manifestação, Isso. que é O aquele amor esquecimento romântico é mesmo. uma ilusão, né? Aquele Eu digo assim que ela não conto está de olhando ele fada, como né? um marido, um esposo, mas como um irmão em
em Cristo, né? Em Deus. Vai ter o relacionamento sexual e tudo, mas esse casamento do casado, se foram felizes para sempre, que é o mito do amor romântico, não existe no planeta Terra, a não ser que sejam espíritos, ambos espíritos já em condição superior. A Meili Budeira e Allan Kardec, que eu Pois é. conheço, né, que são espíritos quase da mesma hierarquia. Talvez ela um pouco menos que ele, mas com certeza um espírito de alta envergadura, que veio para essa Maria de Nazaré, José. Acho que são poucos, na Clara e humanidade, Francisco. poucos casais nessas condições, né? Então, e não é o amor romântico, é o amor também com o objetivo de auxílio da humanidade. Ambos se renunciam. Esse casamento é um casamento sacrificial. Vai casar, vão ter filhos e ela vai ser a condutora do lar de um espírito déspota. Se ele estava assim ainda no mundo espiritual, imagine esse homem reencarnado, né? Que ele foi um déspota na encarnação anterior. Só pensava nele, né? E nos bens dele, nos gozos dele, pelo que nós vimos da história da André Luiz conta, né? E ele vai continuar assim, ninguém muda só porque reencarnou. Ele reencarna com as mesmas tendências de sempre. Só que ela vem com o objetivo de se tornar uma esposa de cada um. Para ela vai ser uma condição de, muito provavelmente, se ela reencarnou em 1940, 41, por aí, ela já deve ter desencarnado novamente, né? 2025, provavelmente já está desencarnada ou próxima. Para ela, independente da evolução dele, a evolução dela vai dar um salto com esse casamento, como aconteceu com o Alcione. E ainda mais trazendo as duas, né? Não foi em vão. Ela não conseguiu o objetivo principal, que era resgatar o cargos dele mesmo, mas evoluiu de uma. Quem conhece a história do renúncia, é uma história de renúncia mesmo, de exercício de virtudes de mais alto grau. No caso da mãe dela, Dona Luiz, com certeza ela foi vitoriosa nessa jornada. Não necessariamente que o Laerte, ele provavelmente já deve ter desencarnado também, ou está prestes, se ele melhorou ou não, né? Benefício para ele mesmo. Mas para ela, a ação de renúncia conta muito para a evolução, né? Ângela? Então, você falou do casamento sacrificial. Sacrifício de mulher, de renúncia. Ah, e tem então, poderíamos dizer, o casamento expiatório? Sim, casamento expiatório quando você casa com uma pessoa que você foi um instrumento da queda dela e você casa com o objetivo de auxiliá-la a se melhorar. Normalmente são os homens que casam com as amantes do passado que depois viraram prostitutas para poder sobreviver, que foram abandonados. Aí ele casa para poder resgatar, já um pouco melhorados, provavelmente André Luiz com aquela moça. Mas ele criou um futuro casamento expiacional futuro. E qual o outro que pode ser para esses dois? André Luiz e a moça, a Elisa. Não, ela fala provacional, expiacional, Ah, sacrificial. Tem provacional, expiacional e o casamento. Tem o casamento de almas afins, já raríssimo da Terra. O casamento expiacional, provacional e o de sacrifício. Quando um já está numa posição bem mais alta e outro menos. Martins Peralva faz essa classificação no livro dele. Na nossa condição evolutiva da humanidade, então a gente podia dizer que está mais focado nesse provacional e expiatório, né? A maioria. Ah, legal. Tá bom.
Insistiria, no entanto, com a senhora, não haverá meios de evitar essa contingência? Essa atitude de André Luiz estava sendo de... Vocês acham de que tipo? Repete a pergunta, Lírio. Não entendi. Ó, Por favor. insistiria, no entanto, com a senhora, não haverá meio de evitar essa contingência? O que que ele estava aqui, ó? Qual que era o Ah, movimento íntimo mais profundo dele? Acho que é de egoísmo. Egoísmo. Ele não egoísmo. queria Egoísmo. perder a companhia da mãe, mesmo de vez em quando ele tinha. Ela encarnada, esse consolo ele Ah, queria mais. Por isso que, por mais que ela explicasse tudo, ele estava insistindo, não, não reencarna não, mas eu estou aqui, eu preciso. Mas o outro precisa mais, né? Então, o espírito, já numa condição de maior envergadura, ela não vai satisfazer caprichos, né? Aí ela fala, não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Olha que reflexão, né? O superior sempre vai poder ir ao inferior. O contrário não é possível. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Não, disse minha mãe, por significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Veja que é uma reencarnação praticamente compulsória. Ele vai diretamente do umbral para sem preparação nenhuma, né? Porque muita gente, todo mundo passa por preparação logo segismundo, não, depende da evolução do espírito. As reencarnações são mais trabalhosas ainda do que as reencarnações com programações, com plano existencial. Nesse caso aqui, é uma reencarnação de emergência. Nem é. plano existencial foi feito. Porque o espírito está numa condição que Vai ou vai? ele vem com um propósito. O propósito é desenvolver humildade e mansidão. Um espírito nesse nível de rebeldia, ele tem um propósito, mas não tem uma programação de auxílio, é aquilo que é possível, né? Ieda, você tem pergunta? Eu lembrei agora de Emmanuel e Lívia. Uhum. Quer dizer, pelo romance que nós lemos, né, há 2000 anos, ninguém duvida do amor que ele sentia por ela, mas ainda assim, ele tinha um impedimento, talvez, disso que o André Luiz demonstrou aí, do orgulho, do egoísmo, que ele sufocou esse sentimento. E ela também pagou um preço alto de renúncia, né? Porque ela dedicava ainda o amor, mesmo sofrendo pelo aprisionamento que ela ficou durante 25 anos. Então, mesmo que exista o amor, e nesse caso do André Luiz, do pai dele, provavelmente ainda existe um amor. Só que, às vezes, ele fica encoberto dessa mácula, desse egoísmo, desse orgulho, dessa inferioridade, desse conjunto de vícios. Não é isso, Alírio? Porque, sabe, assim, o que eu imagino, através de talvez mais encarnações, não só essa única, mas essa talvez a primeira,
ele vai se despindo dessa mácula e talvez ele consiga enxergá-la e evoluir, alcançando um pouco mais próximo dela, não é? Pode ser que aconteça isso, depende de cada caso, né? Claro que nem ninguém faria isso se não houvesse a possibilidade de mudanças. Ah, Lívia é. reencarnou, provavelmente, na mesma condição que a mãe de André Luiz estava reencarnando. Ela deve ter reencarnado para resgatar o Juventus, lá dos desmandos do passado, né? E só depois da morte dela que ele começou a ver uma mudança, mas começou. Então, mesmo que seja mínima a mudança, né, o investimento é feito. Mas o amor existia, é isso que eu quero dizer. Ele fica muitas Se não vezes houver amor, não faz sentido ela reencarnar. dele, da parte dele. Sim, Mesmo mesmo da parte dele. castigando, mesmo Se criando não dela, houvesse uma ligação de alma para alma, não faria sentido ela reencarnar. É só reencarna quando existe ligação de alma para alma. Não é por ter sido esposa dele, é porque existe uma ligação de espírito para espírito, uma situação como essa. Bonito, você tinha alguma fala? Tia Cia, olha, quer dizer que é o seguinte, ela tá pegando todos os bônus horas dela, Ó, investindo, ela tá pegando todos os bônus horas dela e tá investindo claramente nessa ação dela, não é não isso? sei se Porque é o ele não tem bônus hora, ela está investindo o nível evolutivo dela, né? Sim, Então, ela tem, se fosse alguém com nível evolutivo menor, os benfeitores nem permitiriam, porque ia ser um desastre. Mas o nível evolutivo dela permitia esse sacrifício. Veja que ela diz que os benfeitores, ela fala aqui, meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Então, ela não estava sozinha nisso, né? Vamos continuar aqui. Mas isso é possível e a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a solver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratique. Quanto mal mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, por isso, a reencarnação compulsória numa situação em que o espírito não está em condições de escolher. Se ele fosse deixasse entregue ao próprio livre-arbítrio, como ela mesma disse, ele ia acabar nas trevas, de tanta rebeldia que ele estava ainda afeito. Então, veja que ela faz a pergunta, ela faz uma afirmação, na verdade. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e pratica. Então, quem já compreende o dever e pratica o dever consciencial, a lei do dever, a virtude do dever, é que tem liberdade restrita. Os outros, não. Em benefício do próprio espírito, ele reencarnou nessas condições. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Imagina, né? Essas mulheres vão ser filhas dela, né? Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios
antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos em irmãos e adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos no seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Belíssimo, né? Então, veja o nível de renúncia dessa mulher, né? Receber essas mulheres que foram amantes do marido como filhas e, muito provavelmente, a maternidade dela deve ter sido muito dolorosa, né? Porque o espírito dessa envergadura não muda de uma hora para outra. Ela tinha 3 espíritos extremamente rebeldes para educar. Então, uma mãe educadora, uma esposa educadora. Veja que ela fala eles como se fossem os 3 filhos, né? E é verdade, né? No caso desse, o marido vira um filho mal educado para ser bem educado nessas condições. E Deus queira que ela tenha sido exitosa nesse esforço, né? Não temos notícia disso, mas Deus queira que ela tenha sido. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia a preço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar,
A genitora de Liz explicava ao representante do departamento: creio não me demorar mais do que 2 dias. Terminar as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. Aqui já é uma reencarnação programada, veja a diferença de uma para outra, né? E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todos os instantes, de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Atalhou o ministro Genésio: precisamos confiar na proteção divina em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as possibilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que nós não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Orientações muito significativas do ministro Genésio, né? Porque a nossa tendência da mente viciada, seja encarnados ou desencarnados, sempre pensar no fracasso. Ele orienta: mentalize as possibilidades de êxito, pensar na providência divina e no auxílio espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, tem uma fala do ministro Clarencio, que vai atender uma família, nós já vamos estudar aqui. Ele fala: não podemos abandonar os nossos irmãos da carne. Então, quando nós encarnamos, seja numa reencarnação programada, seja numa reencarnação compulsória, como do Laerte, os benfeitores espirituais que avalizam a reencarnação, que acompanham, no caso da mãe de André Luiz, quem iria acompanhar é aqueles espíritos de alta envergadura, superiores a ela. Acompanhar a reencarnação de todos os envolvidos, não apenas dela, mas também do Laerte e dos dois espíritos que renasceram como filhos. Então, há sempre apoio para que o encarnado possa reparar os seus débitos. Ninguém está abandonado no mundo físico, né? Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me como enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me afoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Então, uma consciência de si dos débitos. Agora, a lei do esquecimento não é para nos proteger de nós mesmos, né? E para que nós possamos viver na Terra como espíritos imortais, com os esforços que nós já conseguimos.
O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Isso é válido em 1940, continua sendo válido agora. A questão é dar vazão ao egoísmo, ao orgulho, à rebeldia, né? E aí, quando nós tomamos consciência dessas tendências que trazemos em nós, o exercício das virtudes do altruísmo, da caridade, da mansidão, da humildade é fundamental. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Por isso que ninguém evolui só ficando no mundo espiritual. Se o espírito permanecer sem reencarnar, ele estaciona naquele nível que ele está, mesmo que seja um bom nível, como o caso da senhora Laura. Agora, é no mundo físico, lidando com os contrários, é que o exercício de virtudes é mais desafiador, né? Como ela diz aqui, né? É desafiador, mas é isso que faz com que nós alcancemos um nível maior de evolução. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar um inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, todo o bem que nós fazemos nunca vai desaparecer, seja dentro de nós, seja fora de nós. A Senhora apareceu agora a virtude mais clara em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Aqui ele acrescentou a questão da escolha. Se nós escolhermos focar no bem, na prática das virtudes, na conexão com as leis da nossa consciência, nós vamos estar sempre conectados com os benfeitores. Se nós fizermos o contrário, vamos nos conectar com espíritos inferiores, inimigos do passado e tudo mais. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. É o que nós fazemos no mundo espiritual vai contar de auxílio no mundo físico.
Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir um novo organismo de nosso irmão. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Imaginemos aquela senhora que fica no campo de repouso, né? Pessoas assim que ficam no mundo, eles podem ficar indefinidamente. Mas como que vai ser a reencarnação de pessoas que não se dispõem minimamente a colaborar, né? Quando a Narcisa fala que a ministra veneranda pediu 10 anos de serviço para que ela pudesse reencarnar e ajudar os parentes, né, as pessoas que ela amava, ela achou demais, mas depois ela concluiu que era benefício dela mesma. Mas tem espíritos que continuam na preguiça moral. A reencarnação se torna, né, porque se ele não contribui, cria a simpatia com outras pessoas, ele não vai ter, porque nem aquelas pessoas conhecem para oferecer qualquer serviço. Vai ter apenas o mínimo necessário, né? Então, a Laura foi uma grande trabalhadora do nosso lar. Estava retornando com todos os benefícios que ela causou às outras pessoas, estava revertendo para ela mesma. É a lei de causa e efeito, no sentido de que a causa é amorosa, justa e caridosa. Os efeitos também serão amorosos, justos e caridosos. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, né? É uma lei que traz sempre de volta aquilo que nós plantamos. Não se preocupe, portanto, minha amiga, esclareceu o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvir. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança. Confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo, embora se encontre nos laços físicos. Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Dá para a gente, temos 15 minutos, vamos iniciar o 48 e terminamos semana que vem. Culto familiar. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que me compareci
na casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileirava-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros, presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequenos aparelhos idênticos com os nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lisas, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclarecer. Estamos prontos, contudo aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui, indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam o solo da terra. Como os pombos-correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Indicando o aparelho à nossa frente, informou. Aqui está a câmara que Nulo representará. Por que o globo cristalino? Perguntei, curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, assim como a energia mental do encarnado pode perturbar, do desencarnado pode perturbar o encarnado, né? E vice-versa, aqui, como ele estava ainda em situação de infância, as próprias energias mentais dos desencarnados poderiam perturbá-lo, mesmo sendo espíritos bons que estavam ali, né? Imagina se for espírito obsessor, né? A criança é muito sensível. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse com roedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado,
Tomando posição junto dos instrumentos musicais, Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Luísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante ao cortejo, a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições dos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção, enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes da estrada, de sombras do esquecimento, não te dou o sofrimento, jamais te firas do mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia volveremos alegria no jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz no nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício e a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Belíssimo, né? Imagina isso aqui com música, cantando nesse momento, né? As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa ou acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Ele volta à forma espiritual anterior, não comunica como bebê, né? Ele estava na posição de bebê, né? Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou ao culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos encontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido,
diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou um olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinho. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Então, essa é uma das poucas famílias de espíritos afins na Terra, né? Porque grande parte das famílias encarnam inimigos no passado, muitas vezes, para poderem aprender a se amar como irmãos, como está no Livro dos Espíritos. Mas aqui é uma família espiritual que vai se tornar uma família corporal. É ainda raro na Terra, mas já existe, né? Esse caso aqui, né? Tanto o Ricardo, a dona Laura e as filhas irão formar uma família novamente. Todos chorávamos enternecidos quando o Globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acidentados. Ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Rogue ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento, e a sessão foi encerrada, deixando-nos deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. Andréa, amanhã acompanharei nosso irmão Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Belíssimo capítulo, né? Tem poucas informações, mas muito interessante essa reunião de uma família espiritual que vão estar todos encarnados no trabalho em comum. Semana que vem nós vamos terminar nosso lar. Faltam 2 capítulos, regressando à casa e cidadão de nosso lar, e provavelmente já começaremos os mensageiros. Então, quem estiver presente, semana que vem é terça de carnaval, mas já vamos trabalhar naturalmente, né, normalmente, e, e quem estiver presente já traga os mensageiros para darmos continuidade aos mensageiros. O tempo urge e a coleção é grande para estudar. Cristina, você faz a prece agradecendo por nós essa noite? Sim, claro. Então vamos fechar nossos olhos e nesse sentimento de gratidão,
orar ao nosso Pai e a esse Mestre tão querido, por essa oportunidade de hoje, de estudarmos esses capítulos belíssimos do nosso lar, essa obra tão linda que foi trazida a nós, para entendermos um pouco mais sobre esse mundo espiritual, podermos refletir, discernir sobre as nossas ações e o nosso verdadeiro sentido nesta vida, nessa estada enquanto por aqui. Agradecemos a todos esses mentores e mentoras que vêm acompanhando a todos nós, a nossa Lírio por trazer tantas reflexões importantes, e a esse grupo por estar assim tão unidos e com esse propósito do aprendizado, desse caminho do bem, do bom e do belo. Gratidão, Jesus. Permaneça conosco sempre, através do seu amor, da sua compaixão, da sua sabedoria. Nos guia, nos orienta, nos ilumina. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós, muita paz. Boa noite. E até Boa a semana noite, que vem. queridos.